Como é que vai a semana, Silvana? Bem, graças a Deus, tudo bem. O calor que está insuportável, né? Mas vamos levando, né? Terrível. Tem que recorrer a ventilador, ar-condicionado, leque. E a conta de luz é que é ficando cada vez mais difícil, né? A minha conta de dezembro para janeiro já aumentou 15% e para fevereiro já aumentou 28%. Não estou dizendo que o preço da conta, né? O valor da conta, por conta exatamente do aumento de consumo, efetivamente, por causa desse calor todo, né? Vamos ver até quando a gente aguenta tudo isso, né? Ontem, no AgroLink, com o Verte, nós conversamos, viu, o Silvana, você deve ter visto, sobre a liberdade, o paradoxo da liberdade. O que é efetivamente liberdade? O que é que nós podemos chamar efetivamente de liberdade? Como a liberdade se manifesta na vida da gente? É uma conversa conceitual, filosófica, que trabalhou muito mais as questões conceituais do que é o que não é, à luz da filosofia, à luz de Aristóteles e de outros tantos filósofos que nós pegamos aqui para utilizar como base. Mas hoje, e com você principalmente, eu gosto de trabalhar a questão prática do conceito filosófico. E eu vou botar aqui um vídeo que a Silvana já assistiu também, mas eu quero que os ouvintes ouçam, que é exatamente o que nós vamos discutir sobre a questão da liberdade, o uso prático da liberdade, o que é liberdade, o que não é proteção da liberdade, o que é que pode se tornar um cerceamento dessa liberdade no mais na mais proba intenção de proteção do indivíduo, né? Parece uma bela de uma proteção, uma ação muito cordata, ilibada, cuidadora, mas que na verdade pode ser um controle e um cerceamento da liberdade. Vamos passar esse vídeo e a gente vai voltar na sequência. Vamos lá, vamos assistir o vídeo juntos. Deixa eu ver aqui, tá aqui, lá vai. O maior truque que fizeram foi transformar a liberdade de expressão em debate político. Mas não é. O que está em jogo aqui não é opinião. É o seu direito de falar. Fake news são um problema real. Sim, já prejudicaram eleições, enganaram pessoas, causaram tragédias. Mas desde quando a solução para um problema é calar todo mundo? Agora, criticar o governo não é mais um direito, é um ataque. O problema é que isso já aconteceu antes. Na União Soviética, discordar do governo era crime. Quem criticava, sumia. Na China, até hoje, quem fala demais perde direitos. Toda vez que um governo decide o que pode e não pode ser dito, o que vem depois não é proteção, é controle. E você pode até pensar, eu não faço absolutamente nada de errado. Mas quem define o que é errado? Políticos que vivem de manipular narrativa para se perpetuar no poder? Quer um exemplo? Olha só o Pix. O governo tentou dizer que a revolta das pessoas era baseada em fake news. Todo mundo entendeu que o Pix não seria taxado. O Pix virou o símbolo da indignação de uma população que não aguenta mais. O que revoltou as pessoas não foi o Pix em si, mas a gente não aguenta mais a carga tributária, o desperdício de dinheiro público e a corrupção que vemos todos os dias nas manchetes. E como é que o governo responde? Colocando a culpa nas fake news, desviando o foco e tentando, obviamente, silenciar a crítica. Fake news são um problema, mas a censura não é uma solução. A solução está em educação, transparência e mais liberdade de debate, não menos. As pessoas precisam aprender a pensar, a questionar e diferenciar o fato da manipulação. Se resolvermos isso com censura, sabe o que vai acontecer? Nunca mais poderemos reclamar de nada. E quando isso acontecer, acabou sua liberdade. Muito bem. Esse vídeo é do Marcelo Toledo, da sua conta do Instagram, que nós pegamos hoje aqui na produção e achamos interessantíssimo como provocação para o bate-papo com a Silvana Maria Lende. Ele fala, Silvana, sobre exatamente a questão das fake news, que é uma coisa que efetivamente aborrece todo mundo, me aborrece também terrivelmente, né?
E as fake news, elas não escolhem lado, viu, minha gente? Elas vêm de tudo que é lado, quer seja de direita, quer de esquerda, quer de baixo, quer de cima. Fake news invadem nossas telas de rede social aos borbotões, de todos os lugares, às vezes até vídeos antigos que já foram desmentidos e tal, voltam a ser divulgados, a serem repassados, e a gente já não sabe mais nem exatamente do que estamos falando, porque às vezes estamos falando de novo de coisa que a gente já venceu lá atrás. É um inferno, não tem a menor dúvida que fake news é um horror, são alarmistas e geram pânico. O que essas pessoas fazem com isso, na verdade, é querer ter likes, né? Ganhar likes, ganhar visibilidade ou coisa que o valha. É errada a fake news? Não tem a menor dúvida que é, e que quem gera fake news precisa mesmo ser responsabilizado. Agora, meu entendimento, e é o que eu quero que você fale também, Silvana, é que se eu for tentar cercear previamente tudo que pode ou não pode ser colocado, eu vou começar a dizer o que é ou que não é fake news, e eu quero saber quem é que se estabelece como o fiel dessa balança. Porque o que é, então, verdade e o que não é verdade? E aí, se alguém se arvorar a ser o fiel dessa balança, ele tem todo o direito de determinar que uma coisa verdadeira seja, por conta própria, por decisão própria, uma fake news e assim rotulá-la, e jamais poderemos saber se aquilo é realmente uma fake news ou não, porque ele tem acesso a isso, nós efetivamente teremos. E aí começa o controle, começa o cerceamento, começa a censura. É mais ou menos por aí, ou você pensa diferente? Não, é exatamente isso. Tanto esses vídeos desse rapaz, Marcelo, se eles quiserem, eles taxam como fake news também, porque não interessa que a verdade, né, seja falada. Agora, tem muita fake news, o que eu acho que tem que ser tratado de forma individual. Nunca você fechar todas as possibilidades das pessoas falarem, ou seja, se calarem, né? Não pode falar mal do governo. Por quê? É uma censura, né? Tá querendo calar. Exatamente o que ele colocou ali. Para mim, ali não tem novidade nenhuma. Para quem pensa, para quem observa, para quem está com a mente ativa, né? Olhando tudo e não simplesmente seguindo narrativas e repetindo que nem um papagaio de pirata, né? Você ter a tua própria opinião. Eu já fui bloqueada várias vezes no Facebook por postar coisas de opinião minha e foi taxado como fake news. Mas isso é que eu penso, como que é fake news? É que não interessa, entendeu? É o velho problema. Eu não estou dizendo que é um fato, é o que eu penso, é uma opinião. Vai dizer que é fake news? Errado, né? O meu amigo que é advogado, hoje mora na Itália, ele também já passou por isso. Ele faz textos maravilhosos, tem uma base ótima, ele argumenta, e também ele diz, fake news? Como? É a minha opinião. Não precisa ir muito longe, Silvana. Você deve ter visto ontem o texto que nós soltamos sobre o colapso da educação no Brasil. Sim. Eu fiz um texto falando do colapso da educação no Brasil, mas aquilo ali, aí eu tomei chuva de gente reclamando, questionando que eu estou defendendo a direita e não sei o quê. Então vocês são loucos, porque o problema da educação no Brasil não é um problema da direita nem da esquerda, é um problema de Estado. Nós há décadas temos um problema e que nenhum governo, nem da direita nem da esquerda, resolveu. Então eu não estou falando nada por predileção política, de cara. 2, o que eu estou falando não é uma verdade, é uma opinião trabalhada em cima de números que estão ali expostos. Se aqueles números, você pode até questionar, se aqueles números são verdadeiros ou não, você vai ter que reclamar com os órgãos que passaram a informação, porque eu fui nas fontes lá, estão lá as fontes, o PISA, os relatórios da ONU. Então você vai ter que reclamar com a ONU, com o órgão que é responsável pelos relatórios do PISA e tudo mais. Não é comigo que você vai reclamar, porque aqueles números estão lá. Eu peguei os números, analisei os números e emiti minha opinião. De órgãos oficiais, Existe um colapso na educação no Brasil. Mas isso é uma fake news. Fake news é escambau. Isso é minha opinião.
Fake news do escambau. Uma fake news, Isso é a minha opinião. Agora, se você concorda ou não com a minha opinião, isso aí já é outra história. E a gente pode debater, pode discutir, você pode me convencer do contrário. Pode acontecer uma porção de coisas nessa história toda, né? Agora, você não vai poder dizer que não é justo e que não é direito meu falar sobre isso, porque, quer queira você, quer não, é um direito totalmente meu de expressar o que eu penso. E é isso que é o limite, é a fronteira entre o que é fato ou não é fato e o que é opinativo. Eu posso opinar no que eu bem entender e vou continuar opinando no que eu bem entender. E se alguém reclamar das informações que eu trouxe, vá reclamar com os órgãos que emitiram. Verdade, é isso aí mesmo. A liberdade de opinião existe. Eu falei nessa semana. Oi? Liberdade de expressão existe ou não existe? Relativa. É relativa, né? Porque relativa. Você tem que cuidar muito. A gente usa palavras de substituir para falar, porque senão você é cerceada, você pode. Então, não é relativa essa liberdade de expressão. Né? Agora, muito relativa. O que mais me causa espécie nisso tudo, Silvana, e você vivenciou isso também, como a nossa geração toda vivenciou isso, nós passamos por isso nas décadas de 60 e 70, né? Nós vivenciamos isso, esse cerceamento de opinião. Tudo isso existiu do outro lado. E aí, a turma que hoje quer cercear atacando de fake news, antes reclamava que estava sendo cerceado. Ou seja, de certa forma, está querendo impor agora o que antes reclamava que lhes era imposto. É a mesma coisa que... Ficaram de lado da moeda, mas a moeda é a mesma. Sim, com certeza. A exemplo dos anistiados. Os anistiados do passado eram terroristas, ladrão de banco, tudo, e foram anistiados, ainda recebem um dinheirinho por isso. Os de hoje não são guerrilheiros, não usaram armas e são considerados terroristas e estão presos por crimes de batom, entendeu? Então aí mostra literalmente quando os lados, né? A coisa não anda igual. Ele pensa que só vai bater a água só na bunda do outro, né? Verdade. E aí a gente tem para todo mundo. E a gente tem que lembrar sempre que pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Exatamente. Hoje, muita gente aplaude achando que está tudo certo porque está calando o lado oposto. Tem que lembrar que essa mesma realidade amanhã pode atingir você. A exemplo de... A picanha foi proposta para todo mundo. Eu gosto de lembrar sempre, por exemplo, e muitas outras coisas foram prometidas. Não é só a direita que não está recebendo, é todo mundo que não está recebendo. Quem tem um poder aquisitivo maior se resolve, mas há realmente essa questão. Não tem como você fugir. Eu escrevi no Twitter outro dia, quando houve essa mudança de que vão tirar os direitos de algumas doenças no imposto de renda, câncer e não sei o quê. Aí eu falei, não se preocupe, esquerda, porque isso só vai afetar os doentes da direita, tá? Fiquem tranquilos. Então é mais ou menos isso. E será que só tem problema na direita, não tem na esquerda? Tem gente doente usufruindo do benefício, né? Eu usufruo do benefício. Não sei se vão cortar. Né? Eu estou falando que o que eu acho que é pior de tudo isso é que isso vai afetar exatamente os mais necessitados. E aí entra a questão da educação que você falou, porque a educação e resgate de valores, é tudo junto. Sim, com certeza. Entendeu? Então, eu estava falando outro dia, não adianta querer ficar multando o cara que joga lixo na rua, joga uma guimba de cigarro, mas e aquele que joga uma lata de cerveja ou de Coca-Cola, sei lá o quê, pela janela do carro quando está andando? Isso é educação, gente. Mudou a questão do saco, da sacola de mercado.
aí agora tem que ser uma biodegradável, aí o mercado repassa o valor para o... Mas não adianta nada. Não adianta nada se a pessoa continuar jogando esse mesmo saco no chão, no mar, entendeu? Não adianta nada, isso é educação. Tem que ser trabalhada a educação. E vem junto o raciocínio, ativar o cérebro, sabe? Tem que observar, tem que pensar, tem que questionar, né? Ué, mas por que isso? Aí a coisa acontece. Você está falando de educação, você lembra de algumas campanhas que existiam antigamente? Você lembra do Sugismundo? Ah, o Sugismundo. Lembra mas, não lembro a essência toda, mas isso aí tinha que ser muito forte, né? Muito forte. Porque a gente precisa rememorar determinadas campanhas que ajudavam na compreensão do valor da cidadania, né? Da responsabilidade, porque falar só sobre direitos do cidadão é fácil. Acontece que a gente precisa começar pelos deveres. Os dois lados da moeda, né? Porque os direitos, eles advêm dos deveres. À medida que eu cumpro o meu dever de cidadão, eu adquiro direitos por ser um cumpridor dos deveres. E está tudo dentro daquilo que você falou outro dia. O outro reclama, mas ele faz. Não reclamam das chuvas que alaga, que enche ruas. Eu vi um vídeo de uma senhora varrendo uma rua e jogando todo o lixo para dentro do bueiro. Pronto, depois ela vai reclamar que ninguém limpa o bueiro. Exatamente, sim, temos falhas, temos problemas de manutenção, de bueiro, disso, daquilo, eu tenho que rever, mas tem muitos erros da população que não tem educação, que joga a mesma coisa no trânsito, e aquilo que eu te falei, fecha cruzamento, né? Mas quando ele está na vez do outro, que ele vai reclamar, mas ele esquece que ele faz. Ele faz. Então, tudo parte da educação. Aquela minha ideia, qualquer hora eu ainda vou colocar em prática. Não, nós vamos pegar aquela sua ideia e vamos efetivamente transformar numa campanha aqui do programa. Nós vamos soltar nas rádios essa campanha. Eu acho que a gente precisa muito trabalhar isso. A gente tem que criar um personagem, né? Tipo o Sugismundo, mas voltado para a educação. Como é que chama? Quando tem um personagem que representa, como é que é o nome? É o... Isso, mascote, né? É isso aí, tem que ter um mascotezinho que vincula, né? E aí fica mais fácil. Você viu o mascote da educação, opa! É isso que a gente vai ter que fazer mesmo. Olha, minha gente, isso que a gente conversou hoje aqui, eu e Silvana, é infinitamente importante, terrivelmente importante. Precisamos garantir o nosso direito de opinar. Com certeza. Precisamos garantir o nosso direito de opinar. Se o que nós estamos, sobre o que nós estamos opinando, se o que nós estamos utilizando de informação para basear a nossa opinião, se é verdade ou fake news, isso é uma outra discussão. Isso pode ser discutido em diversas instâncias, inclusive da justiça, né? Se você estiver falando uma coisa que não é verdadeira, se eu estiver falando uma opinião sobre a Silvana, que está baseada numa mentira, a Silvana tem todo o direito. Já hoje existe esse mecanismo. Sim. Ela vai na justiça e me processa por calúnia de difamação. Acabou o assunto. Simples assim. Agora, ela não pode me proibir de falar a minha opinião. A minha opinião não pode ser proibida de ser dita. Essa é a grande diferença e que tem gente que não está aceitando, está querendo calar o outro. Isso, na verdade, é um cerceamento. É um cerceamento tentando evitar que a narrativa que se escolhe ser oficial seja única para estabelecer uma verdade que, na verdade, não é tão verdade assim. Né? Pode falar. Me faz lembrar, não adianta, tem que lembrar que nos 4 anos do presidente Bolsonaro ele foi extremamente, né, criticado e um monte de coisa, e ele nunca
impediu ninguém. Deixa falar, é o jeito dele, a opinião dele, ele quer falar. Não, em jornalistas, pessoas comuns falavam absurdo, genocida e fascista e não sei o quê, entendeu? Então, ele nunca mais aqui tá assim, entendeu? Você não pode reclamar do governo, você não pode questionar as coisas. Aí entra aquela questão que a gente está falando. Não quer, na verdade, eles não estão preocupados em proteger, eles estão querendo esconder a verdade. E uma vez que ele realmente aplicar a censura, ele vai ter controle sobre o que ele quer que mostre e o que não mostra. Pois é. E aí eu vou falar aquilo que a gente dizia logo depois do processo de redemocratização. Censura nunca mais. Cadê a turma que gritava censura nunca mais? Tá lutando pela censura agora? Exatamente. Tá com plaquinha levantada pró-censura? Então você gritava pelo quê? Se não pela sua própria conveniência. Ou pelo que interessava, né? Bom, 10h11. Silvana, brigadíssimo pela sua participação. Eu disse na semana passada que a partir de agora ia ser assim, né? Tá certo. E é falar daquilo que você pensa, e aqui é assim, todo mundo pode falar o que pensa, porque tem todo o direito de se manifestar, quer seja de direita, quer seja de esquerda, porque a gente sim, com certeza. Nosso lado aqui o diálogo tem que estar aberto, né? A respeito é importante. A questão é que às vezes a gente não consegue, vai falar, não é nada disso, é mentira, vira as costas, mas tudo bem. É isso verdade. Aí. Querido, um grande abraço, obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais Amém. Eu Penso Assim, com Silvana Maria Leis. E você que está nos ouvindo, não sai daí.